Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar com todos. Gostaria dessa tarde, em nome de Jesus, trazer uma breve mensagem para reflexão, né? Para edificação e não para destruição, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero expressar umas palavras aqui juntamente com os amados, né? Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, mas com o tema graça e conhecimento. Com o tema graça e conhecimento, que ambos andam junto, então graça e conhecimento. Só que a base que eu quero utilizar para esse tema não é crescer na graça e no conhecimento. Esse é o tema. Mas a base que eu quero utilizar são dois versículos que se encontram distantes. Um da antiga aliança e outro da nova aliança, onde tem o mesmo significado no teor da mensagem, pois traz para nós algo muito profundo e se a gente parar para observar, tem muita vida, porque a palavra do Senhor é ressurreição e vida. Amém? O primeiro texto, eu gostaria de, em nome de Jesus, pedir que vocês venham acompanhar também com a Bíblia, venham abrir a Bíblia comigo e venham ler também em nome de Jesus. O primeiro texto onde se encontra no livro de Oséias, o profeta Oséias, e seu capítulo 6 e seu verso 3. O primeiro texto é Oséias, capítulo 6 e seu verso 3. Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aleluia, Deus. O profeta vem nos instruir, né? Não somente para a Israel ali de Deus, né? O povo ali de Israel, mas também traz para nós nos dias de hoje, pois o Antigo Testamento, a Bíblia testifica que são sombra do tempo da graça, são sombra de Cristo Jesus, testificam para Cristo, apontam para Cristo, mostra Cristo Jesus, pois a própria palavra, como diz ali em João capítulo 5 e seu verso 39, vai dizer: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse para os fariseus e escribas, porque eles examinavam a escritura, porque na escritura tem vida eterna, mas eles não conseguiam enxergar que a escritura testificava de Cristo, apontava para Cristo, mostrava para Cristo. De Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, sempre aponta para Cristo, mostra Cristo. Como esse texto mesmo que agora acabamos de ler, aponta para Cristo. Esse conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, a Cristo Jesus, a palavra que se fez carne, e vimos a glória dele aqui, a glória do primogênito do Pai, e morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Foi crucificado na cruz para nos reconciliar com Deus, para nos fazer amigos de Deus, sermos adotados por Deus, por mérito de Cristo, sermos injertados na videira verdadeira. Para isso, temos que aceitar o evangelho genuíno, crer e permanecer. Esse permanecer é viver, como diz em João capítulo 8, versículo 31, onde Jesus vai trazer um ensinamento para os judeus que haviam crido nele. E disse Jesus aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus disse: se permanecer. Para ser discípulo verdadeiro, tem que permanecer na palavra. Não pode só conhecer. Tem que conhecer e praticar. Ambos andam juntos. Como eu disse para você que graça e conhecimento andam juntos, questão de conhecer e praticar também tem que andar junto. Porque conhecer e não praticar é inútil. Na verdade, vai ser cobrado muito mais, pois conhece, mas não pratica. Servo rebelde, servo mau. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter que procurar conhecer, mas o principal e o foco não é só conhecer, é praticar. Porque se não colocarmos em prática, de nada serve. Entendeu? Louvado seja Deus. Vamos compreender algo aqui, nesse texto. Depois que ele fala, prossigamos em conhecer ao Senhor, ele fala que a vinda dele vai ser breve, né? Porque ele vem como uma chuva seródia. Então, o foco é conhecer ele enquanto você ainda não está morto, entendeu? Em carne, no natural, no físico, sabe? Esse físico aqui, o físico. Quando você está morto. Enquanto você não está morto, você tem que procurar conhecê-lo, entendeu? Conhecer e prosseguir em conhecer.
É como a própria palavra diz, né? Que a palavra vem, que a fé, né, vem da palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vindo a fé do ouvir a palavra de Deus, e nós crer nessa palavra, como diz em Efésios capítulo 1, seu verso 13, e tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, recebestes o Espírito Santo da promessa, e foste com ele selado. Então, quando nós recebemos a palavra, cremos na palavra, a partir que cremos, automaticamente nós somos selados com o Espírito Santo. Automático. O Espírito Santo nos sela com o Espírito Santo quando nós crê. Só que só ter o Espírito Santo não adianta, porque tem coisas nessa terra, a corrupção faz com que o Espírito Santo se entristeça e faça com que ele nos afasta de nós. Porque a palavra nos diz que o que nos separa de Deus é o pecado. O que nos faz distante de Deus é o pecado. Um exemplo, tá vendo essa caneta? Vamos usar uma tipologia. Essa caneta representa o pecado. A caneta está aqui. Aqui está Deus, aqui está você. Para você se aproximar de Deus, você tem que tirar o pecado. Só que você não foi forte o suficiente, você não tinha méritos, você não tinha obras para tirar o pecado. Só que Cristo Jesus, ele morreu na cruz. Ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Como diz lá em João capítulo 3, seu verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Porque o pecado ia fazer você perecer. Porque a condenação do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos que pecam automaticamente vão morrer. Só que essa morte não é só a física de nós quando irmos para a sepultura. Entendeu? Porque todos vão. Não vai ter esse que não vai. Todos vão morrer e vai para a sepultura. O rico, o pobre, entendeu? O que é mais top e o que é menos top. O que é mais exaltado e o que é menos exaltado. Todos vão morrer. Nós temos que aproveitar esse momento que nós somos aqui estrangeiros, é momento passageiro, passa muito rápido. A vida do homem é como um sopro. Então temos que aproveitar esse momento para quê? Para viver em Cristo, para viver em Deus. Não viver mais nós, viver em Cristo, viver em Deus. Para que através de nós viver em Deus, venhamos ser transformados, ser moldado pela palavra de Deus, moldado pelo evangelho genuíno. A outra base, como eu disse para vocês, não era só Oséias capítulo 6, verso 3, era Oséias capítulo 6, verso 3 e João capítulo 8, verso 32, onde vamos ler agora, para compreendermos mais sobre a palavra, em nome de Jesus. João, seu capítulo 8, seu verso 32, onde diz, Jesus dizendo para os fariseus e escribas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que primeiro a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí depois, no outro texto em João, esse aí foi na antiga aliança, o Oséias, a antiga aliança. Aliança que era designada para Israel. Só que em João capítulo 8, seu verso 32, onde a aliança designada para aqueles que outrora eram gentios, agora não, agora são cristãos em Cristo Jesus, estão em Cristo, estão na vida verdadeira. Jesus vem trazer um ensinamento para os judeus, só que é o tempo da graça, porque Jesus que trouxe a graça. A graça não veio por mérito de Moisés e nem da lei, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então, no tempo da graça, que é o tempo que Jesus estava procurando o reinado dele, só que ele estava reinando e ao mesmo tempo obedecendo a lei para nos tirar da lei. Entendeu? Ele não veio abolir a lei. Eu não estou falando que ele veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Cumprindo a lei, tirou nós do tutor da lei para sermos agora enxertados na oliveira e filhos de Jesus Cristo. Filhos de Deus. Filhos até do Espírito Santo. Porque nós nascemos em espírito e em água. Como Nicodemos nem entendeu o que Jesus quis dizer. Em verdade, eu vos digo que é necessário nascer de novo. Mas como posso eu nascer de novo? Sendo já velho, por acaso eu posso entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus explicou, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer no Evangelho, nascer em Cristo, nascer no Espírito Santo. Então ser filho de Deus, ser filho de Jesus, ser filho do Espírito Santo, porque são trindades, são três em um. É uma unidade, se formam um. É um exemplo para explicar isso melhor, vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu te explico, não tem como existir amor sem ter algum ser para ser amado. Eu não posso amar se eu só existo só eu. Como é que eu vou amar o quê? Eu vou amar a mim mesmo só? Ah, mas eu vou amar quem? Eu tenho que amar alguém, eu tenho que expor esse amor, eu tenho que demonstrar esse amor. Porque o amor não é teoria, amor é prática.
Então eu tenho que mostrar o amor. Então como eu vou mostrar o amor? Tem que ter alguém para eu amar, para eu mostrar, para eu aplicar o amor, entendeu? E Jesus já existia em Deus, era um mistério em Deus. Não era para os anjos e para o homem ainda, mas já existia em Deus. Ele é a existência. Até porque a própria palavra fala que ele é eterno. Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus forte, todo-poderoso. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer isso. Ele é príncipe da paz, louvado seja Deus. Então, para nascermos em Cristo Jesus, precisamos nascer no Espírito. Nascer da água e do Espírito. Água, vida. Jesus é a água. E quem dele beber, nunca mais terá sede, mas terá vida eterna dentro de si. Como a própria palavra fala, que o Espírito Santo, né? Ele falou do jeito que rios fluirão dentro de si, né? É o Espírito Santo de Deus. Esse rios que ele fala, quando ele falou ali para a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, que a mulher, por acaso pode tu oferecer outra água melhor que essa do poço aqui? Essa do poço aqui, ó, olha que poço, é de Jacó, nosso pai Jacó e tal. Quem beber desse poço aí vai voltar a sentir sede, vai voltar aqui para pegar novamente água, mas quem beber de mim nunca mais terá sede, porque terá vida eterna. Porque a palavra de Deus é manancial de águas vivas. Louvado seja Deus. Continuamos. Aí em João, ele vem testificar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A continuação é tão linda que ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí os fariseus e escribas, porque têm uma mente natural, né? Eles raciocinam com a mente natural, não quis meditar com o espiritual, porque ainda não tinha crido no Evangelho a ponto de querer viver, permanecer em Cristo. Porque preferia as honras dos homens, preferia ficar nas melhores cadeiras, ser chamado de mestre, rabi, honra de homens. Enfim. Aí ele indagou Jesus: como posso eu ser livre que nunca fui escravo? Sem perceber, né? Porque a questão de lógica, né? Eles nem parece que meditaram, né? Que o império que dominava não era o império dos judeus, dos romanos, dos hebreus. Não era o império de Israel, era o império romano. Era Roma que dominava. Então eles, de certa forma, eles estavam debaixo de um jugo, de uma submissão a um reino que está fora do reino de Israel. Era Roma que dominava, que predominava tudo. Roma estava tipo no seu auge, vamos dizer assim. Então eles estavam debaixo de servidão, mesmo sendo irracionais no momento, né? Não estou dizendo que eles são os animais, mas irracionais no momento, que não pensou nessa hipótese. Porém, Jesus também não estava falando na questão de Roma, Jesus estava falando na questão do pecado. Porque quem comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Só que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para te arrancar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, vendo Jesus na margem da praia, né? Lá na areia da praia, na beira, né? Aí João Batista falou em alta voz para todo mundo ouvir: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Porque Jesus foi entregue como um cordeiro, em cordeiro mudo ainda, né? Para ser nossos pecados lavados e remidos, e nós ser santificados em Jesus. Num prosseguir do texto aqui, eu vou te explicar as passagens e tudo para você compreender que a palavra de Deus nos santifica, que a palavra de Deus nos purifica, que a palavra de Deus nos reme de todo o pecado. Ó, tira, glória a Deus. Então, em um texto ele fala para conhecer e prosseguir em conhecer. Em outro texto ele fala para conhecer e ser liberto, porque conhecendo a verdade vos